Voltemos ao paper em pauta. E... imagina um organismo sem cérebro, sem sistema nervoso, tipo, sem absolutamente nenhum neurônio. E mesmo assim, essa criatura minúscula consegue, sabe, se lembrar de um trauma passado, consegue passar as memórias dos inimigos para a próxima geração. Até aprender táticas de sobrevivência só encostando num vizinho, né? Exato. Hoje a gente vai fazer uma análise profunda que questiona se a base da inteligência como a gente conhece está completamente errada. O artigo de 2026 da Trends in Microbiology, que a gente vai dissecar, levanta uma questão quase de ficção científica. Micro-organismos podem ter cognição sem cérebro? O título já manda real. Cognition Without Brains. E a urgência de debater esse texto vem de um problema muito sério, quase uma crise na pesquisa atual, sabe? Porque a microbiologia está registrando uma explosão de comportamentos em bactérias que lembram muito o aprendizado. Só que a literatura acadêmica virou uma bagunça terminológica gigantesca. Uma confusão, né? Total. Tem cientista atribuindo tipo cognição, antecipação a micróbios de um jeito muito solto, às vezes até meio poético demais. Então, o objetivo do nosso mergulho hoje é limpar esse terreno conceitual, usar um bisturi mesmo para separar o que é biologia real do que é mero exagero romântico. O que faz todo sentido, porque a palavra inteligência carrega um peso enorme. E a provocação central deles, que para mim é o gancho mais legal, é a ideia de que a memória não precisa de uma rede neural. Ela só precisa de uma base física estrutural, um engrama. Isso. E a tese é que esse engrama cabe numa única célula. Mas assim, como eles definem esse engrama na prática? Soa meio abstrato. É um excelente ponto. Na neurociência clássica, o engrama é, tipo, a alteração física que rola no cérebro quando uma memória se forma, as sinapses ficando mais fortes. O artigo pega isso e reduz para a forma celular mais básica. Tá, mas como seria isso numa bactéria? Seria uma alteração física duradoura dentro da célula. Pode ser uma fita de RNA específica, uma proteína com uma dobra diferente, que guarda a informação de um evento passado. E para chegar nisso, sem cair no caos terminológico, eles criaram uma árvore de decisão super rigorosa. Porque, sendo uma revisão conceitual, eles não foram para a bancada fazer experimento novo, né? Exato. Eles usaram essa árvore de decisão para classificar o que já estava na literatura. A definição de aprendizado deles exige que a mudança de comportamento seja contígua e tenha uma relação de causalidade direta com uma experiência prévia daquele indivíduo. Ou seja, não pode ser só genética aleatória. A experiência gera o engrama e o engrama muda o comportamento. E para ilustrar isso, eles trazem aquele exemplo clássico da aplísia, a lesma marinha gigante, que é bizarro. Nossa, esse experimento é fascinante. Demais. Eles deram choquinhos na cauda de lesmas e, com o tempo, elas criaram um reflexo de se encolher toda ao menor toque. Condicionamento pavloviano puro. Mas aí eles pegaram o RNA do sistema nervoso dessas lesmas treinadas e, cara, injetaram em lesmas virgens, super relaxadas, que nunca tinham tomado choque. Uma tentativa bem ousada de isolar a materialidade da memória. E o bizarro é que funcionou. As lesmas virgens começaram a se encolher do mesmo jeito. O RNA não codificante foi lá e alterou a expressão dos genes nas sinapses da receptora. Fazendo uma analogia, é como plugar um pendrive com patch de atualização no cérebro. Imagina baixar um manual de artes marciais no seu sistema e do nada você sabe lutar perfeitamente sem nunca ter pisado num tatame. É o código. Interessante, mas vamos direto ao ponto. Esse experimento da aplísia levanta um problema metodológico gigantesco. Como assim? Pensa bem, a lesma receptora tem o RNA, a memória molecular, e tem o comportamento, mas ela não teve a experiência do SOC. Se a nossa árvore de decisão diz que o aprendizado precisa da experiência vivida pelo indivíduo, como a gente classifica isso? Essa inconsistência ameaça implodir a essência do aprendizado. E pior, como a gente aplica uma regra tão rígida para bactérias que estão o tempo todo trocando material genético entre si? Nossa, é verdade. Mas espera,
se a bactéria absorve o RNA de uma vizinha morta e aprende o que matou ela, isso não resolve a questão? Então, é aí que os autores resolvem esse gargalo conceitual. Eles dizem que sim, processos genéticos podem ser aprendizado genuíno, mas só se a raiz do processo começou com uma experiência real. E o exemplo mais inquestionável disso é o CRISPR-Cas. A famosa tesoura genética que ganhou o Nobel. Mas na natureza, é tipo o sistema imunológico da bactéria. Exato. A gente sempre olha para o CRISPR como ferramenta de edição, mas o artigo propõe olhar para ele como um caso literal de aprendizado biológico. Tá, deixa eu tentar mapear isso. A bactéria sofre um ataque de um vírus letal, um fago. Ela vivencia esse estresse. Aí, se ela sobrevive, as enzimas cortam um pedaço do DNA desse vírus e guardam no próprio genoma dela, né? Isso mesmo, na matriz CRISPR. E esse pedaço de DNA viral integrado é o engrama mais puro que existe. É o registro físico daquela experiência. Sensacional. Aí, no futuro, se o vírus voltar, ela usa esse arquivo para reconhecer e picotar o invasor antes dele se replicar. É totalmente programável. E reconhecer o CRISPR como um, digamos, sistema cognitivo mínimo muda tudo. Tira a bactéria daquela caixa de autômato passivo e eleva ela a um organismo com agência. Uma maquininha que guarda as experiências de vida num verdadeiro HD interno genômico. E já que você falou em HD interno, a gente tem que entrar nos dados técnicos desse mergulho. Porque as evidências de memórias não genéticas são absurdas. Tem um ponto de dados incrível sobre Escherichia coli. Ah, o estudo sobre os agregados proteicos. Sim, o artigo detalha o que acontece sob estresse proteotóxico, basicamente um choque de calor extremo. Por que o calor detona tanta bactéria? Imagina que as proteínas são como um origami perfeito, dobradas em 3D. O calor faz elas perderem essa forma. Elas se desenrolam tipo a clara do ovo fritando na panela. E na bactéria, esse lixo tóxico proteico se aglomera e pode matar a célula. Tá, mas aí a E. coli faz um negócio muito doido. Ela ativamente forma aglomerados dessas proteínas danificadas, que o artigo chama de PAs. Só que assim, a gente pensa no Alzheimer com as placas amiloides e acha que formar agregado é péssimo, né? Pois é, mas a sacada evolutiva é brilhante. Em vez de deixar as proteínas zumbi soltas estragando tudo, a bactéria varre todas elas para um polo só da célula. Esses PAs viram uma zona de quarentena. E aí entra a parte da memória. Quando ela vai se reproduzir, ela se divide no meio, de forma assimétrica. Uma célula filha herda a quarentena toda, cheia de PAs, e a outra filha nasce limpa. E os dados mostram um negócio muito contraintuitivo, né? Totalmente. A célula filha que herda o lixo tem uma resistência ao calor absurdamente maior do que a irmã limpa. Sim, porque as estruturas de quarentena já estão prontas para lidar com o calor mais rápido. E o mais chocante, essa resistência sobrevive por 7 a 8 gerações. 7, 8 gerações é muito tempo. É uma memória puramente celular. Não mudou o DNA. É uma arquitetura herdada. Isso me leva ao segundo dado, que para mim é o mais revolucionário do texto: o aprendizado em gráfico. Esse conceito é pesadíssimo. Ele trata da transferência horizontal. Isso, as bactérias passando informações baseadas em experiências de uma vizinha para outra. A gente está acostumado com transferência horizontal de genes, tipo passar DNA com resistência a antibiótico. Mas os autores mostram que elas transferem os próprios engramas não genéticos, proteínas, RNA estabilizado, direto para vizinhas que não sofreram estresse nenhum. E usam difusão, vesículas e até nanotubos. Nanotubos? Tipo umas pontes microscópicas entre elas? Exato, tubinhos ligando o citoplasma de uma no da outra. Gente, e para quem está acompanhando a gente, pensa na vantagem energética disso. É uma analogia simples. Imagina que a bactéria quer ajudar a vizinha contra um veneno. Se ela manda um gene, é como mandar uma receita de bolo por carta. A vizinha lê, vai comprar os ingredientes que seria transcrever em RNA e assar o bolo, que é sintetizar a proteína de defesa. O que gasta uma energia colossal e, pior, leva tempo. Muito tempo.
O veneno já matou a coitada, mas se ela transfere a proteína de memória pelo nanotubo, é como entregar o bolo de chocolate já assado e quentinho na hora da fome. A adaptação é instantânea, não tem o custo da síntese. A analogia é perfeita. Mas, e aqui eu preciso assumir meu papel de cética e puxar o freio de mão de todo esse entusiasmo. E, lá vem? A ciência exige rigor, né? Tem uma armadilha gigante nessa área, que é misturar adaptação evolutiva com cognição real. O artigo ataca muito o perigo do falso aprendizado. Falso aprendizado. Mas se ela sente o ambiente, muda o comportamento e sobrevive, isso não é aprender? É aí que a semântica importa. Tem muita gente romantizando o chamado comportamento preditivo. Por exemplo, quando a E. coli sente a temperatura subir para 37 graus, ela desliga o sistema de consumo de oxigênio. Aí o pessoal fala, olha, ela previu que entrou no intestino de um mamífero, onde não tem oxigênio. Ah, entendi. O artigo é categórico. Isso não é aprendizado. Porque falta causalidade da experiência individual. Exato. A bactéria não deduziu nada. Isso é mutação genética aleatória e seleção natural implacável. Ancestrais que tinham esse erro de cópia sobreviveram. Os que não tinham morreram digeridos. Ponto. A gente não pode chamar evolução de cognição, senão a palavra perde todo o sentido. É um balde de água fria super necessário. Mas o artigo traz outro nó filosófico sobre isso, não traz? Um dilema sobre as gerações. Sim, a armadilha da identidade bacteriana. Voltando ao seu exemplo do CRISPR, a mãe sofreu o ataque do vírus, gravou o DNA, criou o engrama. Aprendizado genuíno. Mas aí ela se divide em duas filhas. As filhas já nascem com o engrama pronto, mas nunca viram o vírus. Elas aprenderam. Nossa, é o mesmo problema da lesma marinha lá do começo. O engrama tá lá, mas a experiência não. Pois é. E os autores argumentam que a gente bate numa parede filosófica. Quando uma bactéria se divide no meio perfeitamente, a célula-mãe morreu ali. É o navio de Teseu da biologia. Se eu divido ela no meio, qual metade é a aluna que viveu o trauma? Exatamente. Enquanto a biologia não resolveu o que constitui o tempo de vida de um micróbio, debater aprendizado transgeracional sempre vai ser meio especulativo. Tá, vamos tentar amarrar essa montanha-russa toda numa síntese rápida para quem está ouvindo a gente. O que a gente tira de tudo isso é: sim, micro-organismos têm fenômenos absurdos de memória, seja o HD genômico do CRISPR, ou a herança de lixo proteico para resistência, ou os bolos já assados passando por nanotubos. Mas o vocabulário tem que ser rígido para não virar pseudociência. Síntese perfeita. E o próximo passo prático para essa área é tirar isso da placa de Petri limpinha do laboratório e provar que esses engramas funcionam em ecossistemas caóticos, tipo um microbioma do intestino ou o solo, medir o impacto real no fitness dessas bactérias na natureza. Se isso for comprovado num ambiente selvagem, cara, muda tudo na medicina. Reescreve a biomedicina. Imagina superbactérias numa UTI compartilhando resistência a antibiótico em tempo real, não por genes que demoram, mas enviando a proteína de defesa instantânea por nanotubos. A gente teria que criar remédios não só para matar a bactéria, mas para cortar o Wi-Fi desses engramas. Incrível, o que deixa a gente com um pensamento bem provocativo no fim dessa discussão. Porque, sabe, se um ser de uma célula só consegue gravar dados, isolar toxinas, fazer rede de nanotubos para compartilhar resiliência com a vizinha, e tudo isso sem um único neurônio. Talvez o nosso maior ponto cego na ciência tenha sido o ego humano, né? A gente usa o nosso cérebro como a única régua válida de inteligência. Mas se a memória é só uma molécula física que viaja igual um pendrive, quem garante que a complexidade absurda do nosso próprio pensamento não seja só uma versão gigantesca desse mesmo truque bacteriano de bilhões de anos atrás? Fica aí essa provocação para explodir a cabeça de quem nos acompanha. Não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. Todo dia um artigo novo.